As transações tributárias, para quem ainda não está dentro desse contexto, a gente vai conversar aqui sobre elas, né? E eu vou mostrar para vocês que houve um desenvolvimento muito grande do contexto das transações tributárias nos últimos anos. E aí eu vou muito mais além. Eu vou muito mais além porque as transações tributárias são uma novidade, na verdade é uma repaginada daquilo que já existe há praticamente 25 anos. Tá? Então, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marcelo Vicente, sou advogado tributarista, atuo na área tributária desde a época que eu estava fazendo meu estágio da faculdade, e nos idos dos anos 2000 eu comecei a me envolver com os parcelamentos. Né? Então o primeiro parcelamento, o primeiro grande parcelamento que vocês devem conhecer é o Refis, é aquele que todo mundo que atua com direito tributário de alguma forma, há 25 anos atrás, teve o primeiro contato. Né? Então o grande parcelamento, o grande start desse assunto das transações tributárias é o Refis, que foi criado lá por uma lei de 1999 e vigorou no ano 2000 e até hoje está em vigor porque ainda tem empresa que está incluída no programa chamado refinanciamento fiscal. Então, desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000, lá dos anos 2000 mesmo, eu comecei a me envolver com os parcelamentos fiscais, com esse trabalho de gestão do passivo fiscal. Então vocês vejam que eu tenho aí praticamente 25 anos de experiência na área do planejamento, da gestão do passivo fiscal, eminentemente de empresas, né? Também trabalhei com pessoas físicas, também me desenvolvi bastante em cima de trabalhos que envolvem pessoa física, mas essencialmente a gente tem como um foco de atuação as empresas. Né? Então lá nos anos 2000, lá no comecinho dos anos 2000, eu já comecei a trabalhar com isso, no escritório que eu era associado naquela época. Eu acabei também me projetando com o desenvolvimento de sites na internet, buscando a captação eu não posso dizer que foi na captação de clientes, mas foi em busca do compartilhamento de informações e indiretamente isso me trouxe a possibilidade de captação dos clientes. Então vejam que o trabalho de gestão do passivo fiscal é algo que pode, evidentemente, ser uma porta de entrada para a gente conseguir conquistar clientes, conseguir conquistar novos clientes. Por quê? Porque é um meio que a gente tem de apresentar o nosso cartão, de dar o nosso cartão de visitas e buscar o atendimento desse cliente, não só na parte do parcelamento, mas também na parte de outros trabalhos na área tributária. E aí, a partir do momento em que eu comecei a focar no trabalho de gestão do passivo fiscal, no trabalho de parcelamentos, a grande maioria dos meus clientes foi sobre gestão do passivo fiscal. Então, desde aquela época eu já vinha desenvolvendo projetos, objetivando o atendimento desses clientes em ações de execução fiscal, em defesa de execução fiscal e no planejamento do ingresso dessas empresas nos programas de parcelamento. Além do Refis, que era um programa federal, nós tivemos diversos outros programas de refinanciamento de ICMS, tanto no estado de São Paulo como em diversos outros estados. E essa questão dos programas Refis dos estados, sempre havia a necessidade de algo além, que são, na verdade, até hoje, os convênios do CONFAS, que fazem com que haja uma necessidade disso ser aprovado lá no CONFAS para que haja a possibilidade dos estados oferecerem os parcelamentos. Isso mudou agora com as transações tributárias, mas naquela época havia essa condição. Então, além de trabalhar nos parcelamentos federais, eu também migrei para os parcelamentos estaduais. E eu sempre vim divulgando isso. Né? Lá nos anos de 2008, eu comecei com a minha atividade educacional. Eu comecei na cidade de São Paulo a organizar seminários, workshops e palestras, objetivando apresentar as condições dos programas de parcelamento que estavam em vigor naquela época para os meus potenciais clientes. E isso me trouxe um retorno muito grande por conta da minha exposição em uma espécie de expert nesse assunto, e eu acabei gerando uma carteira de clientes muito efetiva em cima desse trabalho de compartilhamento de informações que eu fazia. Então, eu estava executando tanto os seminários presenciais quanto os seminários online. Então, lá, já naquela época, nos idos de 2009, eu já estava apresentando, já tinha inclusive lives, né? Na época que não existia ainda Instagram, Facebook, YouTube, a gente fazia as lives através de um canal de streaming que eu tinha um parceiro nessa época, já falecido, Mário Sérgio. Ele é que fazia o desenvolvimento de todos esses projetos de transmissão pela internet que eu realizei. Então, já em 2008, eu já tinha, né, de certa forma, de forma visionária, que os parcelamentos e todo esse trabalho de gestão do passivo fiscal seria algo que ia trazer para mim, e consequentemente para todos nós que atuamos na área tributária, uma possibilidade de
ter uma conquista de novos clientes em cima desse trabalho de gestão do passivo fiscal. E de lá para cá, né, de 2008, 2009, 2010 até agora, 2020, houve uma evolução muito grande nos trabalhos da Fazenda, né, no trabalho legislativo, que culminaram na criação das transações tributárias, em especial em âmbito federal. Né, através da Lei 13.988, nós tivemos a implementação, a instituição do Instituto da Transação Tributária aqui no Brasil, com base no que o Código Tributário Nacional já permitia. Né? Então, o Código Tributário Nacional, criado lá nos idos da década de 60, somente teve a regulamentação das transações tributárias agora no ano de 2020. E isso trouxe, né, como eu disse para vocês, eu de uma certa forma vislumbrei, né, tive essa impressão de que seria efetivamente um campo muito bom de ser explorado por nós advogados, tanto é que já desde 2000 eu tinha esse viés de trabalhar com gestão do passivo fiscal. Tanto que em 2020, graças a Deus, surgiram as transações tributárias, que foi um marco, né, que a gente pode dizer que foi um marco evolutivo na legislação e no próprio convívio entre o contribuinte e a fazenda pública, né? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade tremenda em termos um bom atendimento entre nós e os procuradores da Fazenda, porque nós somos advogados dos contribuintes e a Fazenda é a advogada da Fazenda, e a Procuradoria é a advogada da Fazenda Pública. Então é evidente que a gente não consegue ter um relacionamento muito bom com eles, porque são interesses antagônicos, né? São interesses divergentes entre nós, que estamos defendendo nossos clientes, e a Procuradoria, que defende os interesses fazendários. Né? Agora, com o surgimento das transações tributárias, a gente pode dizer que isso, de certa forma, mudou. Por quê? Porque as transações tributárias surgiram para que haja um consenso, para que haja uma relação consensual entre fazenda e contribuinte através dos acordos, através das negociações. Então, esse é o tema do momento, as transações tributárias, que surgiram já em 2020 e nós temos hoje uma evolução bastante significativa nesse segmento do direito tributário e que, por conta dessa evolução, estão sendo abertas portas para novos negócios para nós advogados podermos oferecer um trabalho de especialização, um trabalho de excelência para os nossos clientes. E a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar nesse trabalho de transação tributária, isso é importante que eu fale para vocês, porque houve, da minha parte, um gap temporal de mais ou menos 1 ano e meio. Né? Em 2023 eu estava muito ativo nas redes sociais, se vocês entrarem aí no meu perfil do Instagram e também do YouTube, vocês verão que eu tenho inúmeros vídeos gravados, diversas lives, parcerias que eu fiz. Isso lá em 2023, quando o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: a partir do momento que eu comecei a ter a minha exposição nas redes com o objetivo de ensinar, porque o meu foco mesmo é, né, a minha vocação, ela é docente. Então, eu estive durante os anos de 2020, 2021 e 2023 compartilhando muito material nas redes com o objetivo de passar para as pessoas interessadas, tanto advogados, né, tanto profissionais como também empresas e empresários, quais eram as características das transações tributárias. E isso me trouxe um retorno muito grande, de modo que eu comecei a conquistar diversos clientes por conta dessa exposição. E a quantidade de trabalho que me surgiu acabou me tirando o foco da atividade docente, da atividade educacional. Eu sempre fui um cara muito centralizador nas minhas coisas. E a partir do momento em que surgiram várias coisas, eu tinha que dar conta de tudo. E para não prejudicar um setor, eu tive que, na verdade, para não prejudicar os dois setores, eu tive que reduzir a minha exposição em um. E acabei saindo um pouco das redes, mas todas as parcerias, todos os amigos, todos os clientes que eu consegui durante aquela época, hoje permanecem comigo. Eu sou muito grato por isso, por conta dessa rede de pessoas especializadas nesse assunto que se formou nesses últimos 5 anos. Então, a partir do momento em que eu consegui ter um fôlego para voltar à atividade docente, que é o que eu estou fazendo hoje, então sejam todos bem-vindos à nova etapa da minha atividade docente, a minha nova atividade de compartilhamento, que é hoje. Tá? Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem e, evidentemente, ao final desse nosso encontro, vocês manifestem se vocês gostaram, se vocês estão gostando ou não. Né? E vocês sabem que sempre aqui na rede social é importantíssimo, por conta da questão do algoritmo, né? Vocês curtirem, né? Evidentemente, se vocês estiverem curtindo, vocês apertarem o botão do coraçãozinho, fazerem comentários, porque isso ajuda o Instagram a criar o engajamento. Então, se vocês estiverem gostando, evidentemente, puderem apertar o coração e fazer algum comentário, sempre ajuda, tá bom?
Então, lá em 2023 eu acabei gerando uma quantidade bastante significativa de negócios por conta das transações tributárias. Então vejam que a minha atividade, eu não vou dizer para vocês 100% e vou explicar por quê. Porque que não é 100% a minha atividade com transação tributária. Mas ela é praticamente 100% da minha atividade hoje. A minha atividade hoje ela é praticamente 90% em cima de gestão do passivo fiscal, que surgiu por conta, em especial, das transações tributárias. Então já fica esse recado para vocês entenderem. Em 2023, quando eu estava com uma grande exposição, estava fazendo uma grande captação de clientes, isso me trouxe um resultado extraordinário, né? Tanto no aspecto de conquista de novos clientes, quanto no aspecto de retorno econômico. Porque todos os clientes, evidentemente que a gente trabalha com transação tributária, né? Muita gente vai dizer, pô, mas a empresa já deve ir para o fisco, vai pagar o advogado? Se você é um bom advogado e você sabe fazer um contrato, né? Isso a gente também vai trabalhar aqui nas minhas lives. É evidente que o teu cliente não vai te deixar na mão, né? Porque ele precisa de você. Efetivamente, você como gestor do passivo fiscal dele, vai apresentar para ele resultados extremamente significativos que vão provavelmente incentivá-lo a pagar o preço que você coloca no seu trabalho, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Ninguém trabalha de graça. Então, assim, a ideia é que as transações tributárias, como um meio, né? A transação tributária é um veículo para que a gente se aproxime dos nossos clientes, se aproxime dos nossos leads, dos nossos potenciais clientes e os conquiste com base nessa atividade de gestão do passivo fiscal, que a transação tributária é um dos elementos, é uma das modalidades, né? Então, nesse aspecto, o que aconteceu comigo em 2023? Me surgiram diversos negócios, me surgiram diversas parcerias, diversos clientes, e eu acabei tendo que abrir mão, né, diminuir bastante minha presença nas redes, mas agora eu estou voltando até por conta de eventos que eu tenho participado. Semana passada agora estive em São Paulo com o meu amigo Lucas Braga, da Itsedu, lá de Recife. Ele realizou um evento maravilhoso, eu não estou dizendo isso para puxar sardinha dele, puxar sardinha de ninguém. Eu, como advogado, já participei de inúmeros seminários, de inúmeros workshops sobre transação tributária. Esse organizado pelo Lucas foi definitivamente o melhor pela qualidade das pessoas que ele colocou lá para falar, né? Então, o Lucas, ele é o meu parceiro lá de Recife, eu dou aula no curso dele, no curso da Itsedu, e dessa vez eu fui como aluno, né? Eu fui como aluno e eu admiro muito as pessoas que estavam lá palestrando e apresentando seus projetos. São pessoas, é uma geração nova de advogados, uma geração nova de profissionais que está assim bombando, são pessoas extremamente estudiosas e que fazem parte desse grupo ao qual eu pertenço e que eu, provavelmente, quem está me assistindo aí, muitos deviam estar lá, né? Porque eu fiz o convite pessoalmente lá a eles, e outros que não conhecem também estão convidados a conhecer, porque dentro desse nosso grupo a gente vai ter contato com pessoas de altíssimo nível que estão estudando efetivamente, implantando, praticando, executando estratégias envolvendo as transações tributárias. Então, se você tem interesse em prosseguir nessa área, em aprender sobre as transações tributárias, fiquem aqui, né? Fiquem aqui comigo, fiquem com a gente, porque muita coisa vai aparecer. Esse seminário que eu participei me deu uma alavancada na questão de experiência e eu pude validar com eles todos tudo aquilo que eu vinha fazendo, né? Então, muitas vezes a gente trabalha de uma forma individual, né? Muitas vezes a gente tem o nosso perfil, e quando a gente encontra outras pessoas que trabalham com o mesmo nicho de atividade que a gente trabalha, e você identifica que elas praticam a mesma coisa, elas desenvolvem as mesmas estratégias, você percebe que você está no caminho certo. Porque eles levam o testemunho de que a gente está fazendo aquilo que é correto, né? Porque muito mais do que estudar, muito mais do que teoria, né? A gente executando, a gente gerando resultados e vendo que outras pessoas também estão obtendo os mesmos resultados que você, às vezes melhores, às vezes não tão bons, mas sempre no mesmo nível, você sabe que você está fazendo a coisa certa, que você está estudando a coisa certa, que você está andando com as pessoas certas, né? Então, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é verdade, né? Dentro desse nosso nicho do direito tributário, né, existe um grupo muito especialista nesse nicho do direito, né? Então, são pessoas que vêm estudando já há muitos anos, pessoas que se formaram, que praticamente surgiram no direito tributário quando eu já estava formado, né? Quando eu já estava me especializando, tinha gente começando, né? Para não dizer que tinha gente que estava nascendo ainda, né? Porque aí eu vou revelar a minha idade. Mas assim, muitas pessoas que eu conheci lá nesse seminário são pessoas de idade muito jovens, são muito jovens e que estão assim bombando nesse segmento do direito tributário. Então assim, eu insisto que se vocês querem progredir, que vocês querem terem um resultado extraordinário nos seus escritórios, se especializem nas transações tributárias. E a gente tem muito material para passar, a gente tem muito assunto para compartilhar.
e a formação de uma rede, de uma comunidade, né, a que pertence, que todos esses profissionais estejam integrados, é essencial para que haja a troca de informações. Os grupos que eu participo de transação tributária são imensos grupos, hoje a gente tem tudo informatizado, né? Então, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, grupos no Instagram, esses grupos de estudo que eu participo são com uma quantidade imensa de pessoas, né? E há uma troca de informações muito grande. A gente tem hoje, né, a internet como uma ferramenta que proporciona isso, né, que propicia isso, então a gente não pode abrir mão dela, né? Ela está aí para a gente poder utilizar. E a partir de então, a partir do momento em que eu saí um pouco dessa atividade docente, eu me aprofundei no atendimento dos meus clientes, e aí eu posso dizer para vocês que eu obtive uma experiência magnífica, né? Então, praticamente tudo que acontece dentro do contexto das transações tributárias, eu tenho conhecimento, né? Então, meu conhecimento dentro modéstia à parte, meu conhecimento dentro do assunto transações tributárias é muito vasto, é muito complexo, é muito completo, melhor dizendo, tá? E a minha participação, a participação de todas as pessoas nos grupos que eu pertenço, desses seminários, desses cursos, desses workshops, tem levado o meu conhecimento às alturas. Então, assim, se vocês querem saber sobre direito tributário, podem contar comigo, né? Eu estou aqui para a gente conversar, e alguma coisa que esteja aparecendo de novo, vocês podem ter certeza que eu vou estar me aprofundando e trazendo para vocês novas experiências e as novidades do direito tributário, das transações tributárias. Então, assim, essa captação de clientes que eu tive, ela me trouxe um resultado muito grande na experiência, né? E essa experiência sempre foi compartilhada com as pessoas do grupo a que eu pertenço e que eu convido vocês também a pertencerem, tá? Então, durante o ano passado, 2024, até meados de julho desse ano, eu praticamente, a gente está em setembro, né? Eu precisei focar exclusivamente no escritório para que eu pudesse ter a experiência necessária para fazer isso que eu estou fazendo hoje, que é voltar, né, para o ambiente das redes sociais e compartilhar com vocês essa minha experiência, que ela está sendo excelente. E o curioso é que muita gente falava que, muita gente de certa forma debochava que, pô, mas esse aí é o cara um grande amigo meu sempre falava assim, pô, mas o Marcelo é o cara do refis. Eu não sei, ele, quando tem refis, ele fica todo animado, não sei o que, eu não gosto de refis. Era um cara que fazia contencioso, fazia recuperação RCT, e, enfim, outros projetos, e meio que não enxergava muito a questão do refis. Então, eu acho que eu fui um visionário, né, por ter me dedicado quase que exclusivamente a esse nicho do direito tributário, e agora eu consigo trazer para vocês por conta dessa experiência. E olha, não são 5 anos, né? Acho que vocês entenderam. 5 anos a gente tem de transação tributária. Eu venho lá de 2000, com os refis, PAES, PAEX, PERT, HELP, PEP do ICMS, PPI do IPTU, enfim, todas as siglas que vocês imaginam eu tenho aqui na minha cabeça. Refaz, enfim, todas as siglas, né, que têm alguma relação com os parcelamentos tributários, vocês podem ter certeza que eu conheço e já trabalhei com elas, né? E o mais importante é o seguinte, isso é uma experiência que permanece e que eu tenho aqui, né, que eu vou compartilhar com vocês. Todos os meus trabalhos que surgiram por conta da gestão do passivo fiscal, absolutamente todos, me trouxeram algo a mais, né? Então, eu nunca fiquei, por isso que eu disse para vocês que meu trabalho hoje é 90% transação tributária e tem mais 10% de alguma coisa. Esse 10% de alguma coisa são trabalhos que surgiram em decorrência da minha captação nas transações tributárias, na gestão do passivo fiscal, né? Eu estou com as transações tributárias na cabeça, a transação tributária é a partir do ano 2000. Antes disso, a gente tinha o trabalho de gestão do passivo fiscal através dos parcelamentos especiais, refis, refaz, PAES, enfim, todos aqueles que eu comentei com vocês agora. Então, o trabalho de gestão do passivo fiscal, ele traz como consequência outros trabalhos que se relacionam direta ou indiretamente com eles. Então, volta e meia, quando você faz um contrato com um cliente objetivando a gestão do passivo fiscal, você pode ter certeza que você vai ter muito mais trabalho que isso, porque ele vai precisar de um mandado de segurança, ele vai precisar de uma ação de exceção de pré-executividade, de uma execução fiscal, ele vai precisar ser excluído do polo passivo da certidão da dívida ativa, ele vai precisar de alguém para determinar que a Fazenda, que a Receita Federal mande para a PGFN os débitos que já estão em fase de inscrição de dívida ativa e não foram, né? Além de todos os outros trabalhos de direito tributário que você vai acabar identificando por conta da avaliação que você vai fazer na contabilidade do seu cliente.
né? Então, é evidente que a transação tributária, aqui, ela não deve ser vista como um fim, ela é um meio, né? Um meio que vai trazer para você diversos outros negócios, além da, entre aspas, simples gestão do passivo fiscal. Assim como o Antônio Carlos está dizendo aí, é a porta de entrada do cliente para no seu escritório. Ou é a porta de entrada sua na empresa, ou é a porta de entrada do cliente no seu escritório, né? É uma via de duas mãos, né? Falando assim, mais ou menos é porque hoje a gente trabalha muito de forma remota, né? E às vezes a gente nem conhece o cliente. Nesses meus últimos 25 anos, eu posso afirmar para vocês que, não sei se isso é bom ou ruim, mas tem clientes que eu nunca vi a cara, né? Não vi a cara pode ser algo muito relativo, porque a gente vê a foto dele no Instagram, a gente vê a foto dele no WhatsApp, a gente vê a foto dele, faz uma chamada de vídeo, a gente vê a cara. Mas assim, existem clientes que eu não vi a cara mesmo. Eu nunca vi a pessoa, nem em rede social, nem através de uma videochamada, nem através de um call, né? Mas os demais, efetivamente, eu vejo através das redes, das chamadas, das videoconferências, né? Mas é verdade que o bom mesmo é você ter o contato presencial com o seu cliente. Isso não vai ser substituído nunca por uma reunião online, né? Até por uma reunião de fechamento, para a pessoa apertar a sua mão, tomar um café com você. É evidente que o ideal mesmo é que você tenha a condição de visitar o seu cliente ou ele vir ao seu escritório, tá? Ou vocês marcarem um café, um restaurante, enfim. O contato pessoal é essencial, mas eu digo a vocês, a grande maioria dos meus clientes hoje eu atendo remotamente, tá? Então, assim, se eu tenho uma reunião com eles, é 1 ou 2 vezes por ano, quando muito, né? E às vezes em São Paulo, né? Às vezes em São Paulo, que, a bem da verdade, é um lugar que todo mundo gosta de vir, né? O Brasil é imenso, mas se você disser que você tem uma reunião, que você tem um evento, que você tem um seminário, um workshop em São Paulo, você pode ter certeza que o teu cliente vem, tá? Então, assim, independentemente de todos os outros lugares que tem no Brasil, São Paulo é o lugar que mais as pessoas querem vir. A gente que é de São Paulo quer ir para Recife, né? Quer ir para João Pessoa, quer ir para Fortaleza, enfim, mas Rio de Janeiro, né? Agora, quem é de fora, pode ter certeza, é São Paulo que é o ponto de encontro, né? Do empresariado brasileiro, dos profissionais, né? Então, assim, sem prejuízo de a qualificação de profissionais de qualquer estado, né? Porque esse seminário que eu fui agora, extremamente heterogêneo, tinha gente do Brasil inteiro, e eu afirmo categoricamente que todas as pessoas que participaram desse seminário são de altíssimo nível, tá? São pessoas de todos os lugares do Brasil, com as mais diversas especializações, mas todas elas focadas no único objetivo, que são as transações tributárias. Então, eu repito a vocês, vale muito a pena a gente investir em especialização nesse segmento do direito tributário, tá? Ah, mas eu quero aprender sobre reforma tributária. Vai, você vai aprender, você vai ter que aprender, né? Reforma tributária é algo que você não vai poder deixar de aprender. Não tem a mínima condição de um advogado tributarista, um advogado que tem como foco o atendimento de clientes no direito tributário, não conhecer de reforma tributária. Então, assim, a reforma tributária já coloca na sua pauta. Coloca numa caixa aqui, reforma tributária. Na outra caixa coloca as transações tributárias. Elas se interrelacionam? Evidentemente que sim, porque partem de um conceito que é o direito tributário. Agora, a reforma tributária vai mudar muita coisa. Ela vai mudar a transação tributária? Sim, evidentemente, porque vai ter muita coisa nova. A reforma tributária já tem muita coisa nova acontecendo. E a transação tributária, é claro que vai ter que seguir os novos conceitos, os novos conceitos permanecem, né? Mas coisas novas virão. E principalmente as alterações nos tributos, na definição dos tributos, no destino dos tributos, enfim. A questão do não rompimento do Pacto Federativo, que de certa forma está sendo relativizado. Então isso vai dar muito problema aqui para a gente. Então, assim, para nós como advogados tributaristas, a reforma tributária vai ser maravilhosa, né? Porque vai gerar muito trabalho e, consequentemente, um retorno econômico muito grande. Então, lembre-se disso. Reforma tributária é essencial. Se você é advogado tributarista, se você está começando, se você já é expert, se você ainda não começou a estudar, estude, comece a trabalhar com a reforma, comece a trabalhar na sua cabeça a necessidade de você se especializar na reforma tributária, tá? E as transações tributárias, evidentemente, é um nicho, é um segmento que vale muito a pena a gente trabalhar, porque, repito, e como falou o colega aí, muito bem dito, a gente vai trabalhar com um produto, né, um commodity, né, é uma mercadoria que a gente tem para vender, que é o atendimento do cliente que precisa da gestão do passivo fiscal. E será que tem alguma empresa no Brasil que precisa de um atendimento
sobre a sua situação fiscal? Acho que não, né? Acho que todo mundo está em dia, né? Nenhuma empresa deve. As transações tributárias foram criadas, não se sabe para quê, né? Talvez para fazer um marketing do governo, que ninguém deve, né? Não está ninguém devendo para o governo. Então, assim, melhor a gente sair fora dessa live, né? Desligar, porque não tem transação tributária, gestão do passivo fiscal, para quê? Né? Para que a gente precisa se especializar nisso? Uma coisa simples de fazer, como tem se dito, né? Muita gente fala, isso é até um motivo de chacota, né? Que a transação tributária é só apertar um botão. Né? Vocês acham mesmo que a transação tributária é só apertar um botão? Né? Comenta aí o que vocês acham, se é mesmo só apertar um botão ou se a gente precisa ter especialistas trabalhando com isso para que os nossos clientes, para os contribuintes de um modo geral, possam enfrentar o fisco, né? Ao sentar numa mesa para assinar um acordo. Né? Então, será que é mesmo só apertar um botão? O que vocês acham sobre isso? Né? Qual que é a opinião? Muita gente fala assim, a transação tributária é só apertar um botão, vai lá, pá, aperta e já está tudo negociado, está tudo resolvido. Será que é isso? Né? Então, a gente ouve muito falando isso, muita gente falando isso. Né? O próprio cliente pode ser até um desafio. Tá? Então, já coloquem isso aí na sua pauta. Qual que é o desafio na hora da gente oferecer um trabalho de gestão do passivo fiscal para o cliente? Ele vai te dizer isso. Doutor, é só apertar um botão, isso aí o meu estagiário faz. Tá bom, então dá para o teu estagiário fazer, depois você me procura, tá? Só que depois o preço vai ser 4 vezes o que eu estou te oferecendo agora. Doutor, será isso mesmo? Quer dizer, essa imagem, né, que está sendo muitas vezes difundida de que a transação tributária é algo muito simples, a gente tem a obrigação de apresentar para os nossos clientes, para os nossos leads, nossos potenciais clientes, né, para as pessoas de um modo geral, que não é bem assim. Né? Se fosse assim, não haveria tanta gente procurando especialização nesse setor, nesse segmento de direito tributário. Se fosse só apertar o botão, eu não teria que estar falando nada com vocês aqui também. Né? Então, qual seria a razão de eu estar aqui se não existem devedores? Né? Ninguém deve para o fisco, ninguém deve para a fazenda, ninguém deve ICMS, ninguém deve imposto de renda, ninguém deve PIS, ninguém deve COFINS, ninguém deve Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional estão sendo excluídas agora, né? Não sei se os clientes de vocês já receberam aquela cartinha educada da Receita Federal dizendo assim, olha meu amigo, a partir do ano que vem, 2026, você está fora do Simples Nacional. Dá uma olhadinha se teus clientes não estão recebendo isso. Será que não existe uma relação entre a exclusão do Simples Nacional e a oferta de trabalho de transação tributária? Será que a gente já não tem um gancho aí? Já não foi acionado o gatilho? Né? E tem muita gente perdendo tempo? Será que você não tem um outro cliente que está no Simples Nacional que provavelmente recebeu a cartinha? Porque o Simples Nacional basta que você deva um mês de Simples Nacional durante o ano que você vai ser excluído. Né? Ou você deve Simples Nacional, ou um débito do ISS que ficou de fora do Simples, ou de ICMS, enfim, qualquer débito que seja exigível agora no ano de 2025, caso você não pague, vai receber aquela cartinha educada da Receita Federal de exclusão. Então, assim, olha aí. Né? É o momento de chegar para o seu cliente e falar assim, vamos realizar uma transação tributária. Você não precisa avaliar se a transação tributária ela é cabível ou não nesse momento para o seu cliente do Simples Nacional. Basta que você diga isso. Né? Porque assim, se você sabe o que é, você já está 1000 passos à frente do seu cliente, que ele nem sabe o que é a transação tributária. Ah, já ouvi falar. Mas o que é a transação tributária? Pô, mas eu também não sei se eu vou conseguir fazer uma transação tributária para o meu cliente. Por isso que eu estou dizendo, a transação tributária ela não é fim, ela é meio. Ela é o veículo para você chegar para o seu cliente e falar assim, foi excluído do Simples? Vamos dar uma olhadinha, eu acho que uma transação tributária pode resolver. Pode ser que não resolva, mas você vai estar entrando no seu cliente, você vai estar mostrando para ele o que é que tem que ser feito. Pode não ser uma transação tributária, mas você sabe que tem alguma coisa para fazer ali e que você vai resolver. Né? O nosso trabalho como advogado é resolver o problema do cliente, é dar uma solução. Né? Se ela vai ser a contento ou não vai, aí é outro problema. Mas o nosso trabalho qual que é? Qual que é a nossa vocação? É dar uma solução para o nosso cliente. Tá? Então, assim, o objetivo de você chegar para o seu cliente e dizer que você pode resolver o problema dele do Simples Nacional através de uma transação tributária, não significa que a transação tributária vai resolver. Você vai levar essa proposta para ele. E dentro da sua avaliação, porque a avaliação compete a nós. Né? Ora com o auxílio de um contador, ora só nós avaliando, ou se você é contador, somente com a sua avaliação, ou com o auxílio de um advogado. Né? Então, nesse momento, você vai estar levando para o seu cliente uma possível solução. Por isso que eu digo, a transação tributária ela é meio, não é fim. O objetivo não é oferecer para o seu cliente uma transação tributária. Você vai vender uma transação tributária. Você vai vender uma gestão do passivo fiscal, que é o que eu venho fazendo há 25 anos. Né? Quantas gestões do passivo fiscal eu superei para poder atender o cliente depois? Um cliente saudável, um cliente que estava ativo, um cliente que tinha o patrimônio líquido positivo, né? Um cliente que estava gerando lucro, e ao mesmo tempo tive vários clientes que
eu tive que dar a morte digna. O que é a morte digna? Que um falecido sócio meu dizia. É você enterrar aquela empresa de forma digna. É você fazer com que ela encerre as atividades e você possa saber o que está acontecendo ali dentro. Não é simplesmente fechar as portas e ir embora e falar, não quero mais a empresa, não quero mais brincar, uma dívida de 5 milhões de reais lá. Né? E tem gente que faz isso. Daí entra o trabalho do expert em gestão do passivo fiscal. É aí que entra o nosso trabalho. E é esse trabalho que eu venho realizando há 25 anos e que tem funcionado muito bem, obrigado. Né? Tanto trabalhando com a gestão do passivo fiscal como fim, né? Porque em muitas situações, pelo menos a grande maioria das situações nos últimos 20 anos, primeiros 20 anos, vamos dizer assim, antes da entrada da transação tributária em vigor, o objetivo realmente, em alguns casos, o fim era a gestão do passivo fiscal. Né? O que não significa que o cliente tinha intenção ou tinha condições econômicas de fazer o pagamento do débito integral. E aí é que entra o estrategista tributário. Aí é que entra o nosso trabalho. Né? Então, assim, para o bom advogado, para aquele advogado que se especializou no assunto e sabe atender o seu cliente, sempre vai ter alguma solução. Né? Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é de solucionar o problema do cliente. Ninguém está dizendo aqui que a gente vai fazer com que ele pague a dívida, mas a gente vai fazer a gestão. Né? E além da gestão, quando ela é considerada um meio e não um fim, a gestão do passivo fiscal, a oferta de trabalho de gestão do passivo fiscal, a proposta, o contrato de trabalho de gestão do passivo fiscal vai te trazer outros trabalhos para serem realizados, vai te trazer outros benefícios, outros desafios que você vai ter que enfrentar representando o seu cliente. E é aí que a gente vai ter uma remuneração significativa por conta do nosso trabalho. Então, assim, a ideia aqui é mostrar para vocês que vale a pena a gente se especializar em gestão do passivo fiscal e mais profundamente hoje, porque a bola da vez é o que está bombando as transações tributárias. Então, as transações tributárias hoje é o grande chamariz para a gente trabalhar, para a gente oferecer esse trabalho para os nossos clientes e, com base nessa oferta, trazer outros, né, apresentar outros projetos para os nossos clientes, tá? Se estiverem gostando, lembra de apertar o coraçãozinho aí, tá bom, pessoal? Quiserem comentar também, fica à vontade, tá bom? Para mim é difícil um pouco responder, né? Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, aqui de onde eu tô um pouco longe do celular, né? Um grau aqui de miopia um pouco alto, fica difícil de ler. Mas a gente, no final das contas, caso a gente não consiga interagir, outra coisa que eu vou falar com vocês ainda até o final. Caso a gente não consiga interagir agora, fiquem à vontade para mandar as mensagens aqui pelo direct que eu vou responder logo na sequência, tá bom? Então, essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês, né, ela surge por conta da minha experiência, desse meu trabalho que evoluiu bastante, de forma bastante significativa nesse último ano e meio. Então, assim, eu posso dizer para você que hoje eu tenho tranquilidade para poder me dedicar também à atividade, essa atividade de compartilhamento, voltar aos seminários, voltar às lives, para que a gente possa ter essa interação grandiosa, né? A gente vai voltar a ter uma comunidade que a gente estava fazendo antes, né? Lá em 2023 a gente tinha uma série de pessoas que estavam na minha mentoria na época, dentro de uma comunidade que a gente se comunicava bastante. Hoje ainda acontece isso, mas com menos frequência por causa do meu afastamento, mas agora a gente vai voltar com corda total, porque assim, toda a experiência que eu tive, eu tenho assim uma vontade imensa de transmitir para vocês. Então assim, fiquem comigo, me acompanhem, se vocês tiverem outros colegas que estão aí também nessa jornada das transações tributárias, chama para cá, porque a gente vai continuar essa conversa. Quem me conhece, quem já esteve comigo, quem já interagiu comigo, sabe, né, que eu respondo. Como eu disse para vocês, teve um gap aí, muitas mensagens eu perdi, né, porque eu acabei perdendo até o acesso à conta. Troquei de celular, depois não consegui entrar, agora está tudo regularizado. Tá? Então assim, a gente vai ter essa interação bacana aqui. Então, vamos falar um pouco agora, a gente já está aqui há quase uma horinha, mas mais uns 15, 20 minutos a gente conclui, tá? Por conta também, para não cansar vocês. Mas o que a gente vai falar aqui? O que é a transação tributária em primeiro lugar, né? Para quem não sabe. Né? Então, o primeiro tópico aqui, depois dessa introdução bastante longa, o que é a transação tributária? Né? A transação tributária é uma das modalidades de negociação do passivo fiscal. Né? Então a gente tem o parcelamento, que é aquele parcelamento simplificado, ordinário, que basta que você faça o pedido junto à fazenda e eles te concedem um parcelamento em até 60 prestações, sem qualquer redução, sem qualquer benefício. Né? Só o único benefício ali é você poder parcelar o débito. Tem os parcelamentos especiais, que são o embrião das transações tributárias, então são anteriores às transações tributárias, numa questão aí cronológica, né, eles surgiram antes das transações tributárias. A gente tem uma outra modalidade também, que é o negócio jurídico processual, que também foi regulamentado um pouco antes das transações, também é uma modalidade de negociação que a gente consegue
fazer junto com as transações algumas vezes, e isso pode trazer resultados significativos. Uma outra forma de negociar o passivo fiscal seria através da dação de imóveis em pagamento, que é uma outra modalidade. E, por fim, as transações tributárias. Então, assim, vejam que a gente tem 5, pelo menos, estratégias, 5 elementos para apresentar para os nossos clientes como formas de proporcionar a gestão do passivo fiscal deles. Então a gente tem os parcelamentos especiais, o NJP, que é o negócio jurídico processual, dação e pagamento de bens imóveis e as transações tributárias. E dentro das transações, dentro dos parcelamentos especiais, muitas vezes a gente trabalha com compensação de créditos, né? Então, na verdade, a gente teria aí 6 elementos para oferecer para os nossos clientes como projetos de gestão do passivo fiscal. Então vejam que elementos para a gente oferecer existem e trabalho não falta. Né? Então muitas vezes a gente tem aquela dificuldade, isso é uma dificuldade real, de possuir um commodity, possuir uma mercadoria para oferecer para o nosso cliente, bater na porta do cliente e dizer assim, olha, eu sou advogado, tributarista, eu trabalho com RCT, eu faço recuperação de crédito tributário. Esse trabalho de RCT é um trabalho maravilhoso. Né? Existem pessoas que atuam nessa área e são excelentes profissionais. Porém, como em toda atividade econômica, a gente tem os malandros, a gente tem aqueles pilantras. E esse trabalho de recuperação de crédito tributário, o RCT, já foi contaminado há muito tempo por péssimos profissionais. Então, assim como nas transações tributárias, existem excelentes profissionais dentro do RCT. Eu tive o prazer de conhecer, agora nesse seminário, a professora Sigrid, que é uma excelente profissional no âmbito das recuperações de crédito tributário. Tá? Então, assim, esses ambientes que a gente está convivendo, eu afirmo para vocês, são de pessoas excepcionalmente profissionais e que trabalham muito bem, se dedicam a sua vida ao atendimento de excelência com seus clientes. Então, assim, alguns trabalhos hoje são mais difíceis de serem ofertados para os clientes por conta de barreiras que são impostas por conta da atividade de pessoas mal intencionadas e mal profissionalizadas, né? Pessoas que não sabem nada e que estão trabalhando com aquilo que não sabem. Então, muitas vezes, isso é natural, né, gente? O advogado, ele tem que ter uma retórica, ele tem que ter um linguajar de convencimento. Né? E muitas vezes, aquela pessoa mal intencionada vai convencer o cliente de fazer um trabalho que ele sequer sabe fazer. Né? Ah, professor, mas como é que então eu vou fazer transação tributária se eu também não sei? Eu estou começando agora, eu tenho medo de oferecer. Gente, aqui dentro dessa comunidade não tem que ter medo, porque você está dentro de uma comunidade que tem especialistas. Né? Então, em hipótese alguma, se eventualmente você tiver um cliente, você quiser buscar um cliente, você oferecer o serviço para o seu cliente e tiver dificuldade em trabalhar, primeiro que você pode firmar uma parceria com alguém. Segundo que você pode trocar informações, você pode compartilhar informações. Hoje com a internet a gente tem uma ferramenta formidável de compartilhamento. Você pode marcar um call com seu parceiro, você pode entrar em contato no nosso grupo. Olha, eu estou com uma dificuldade aqui, prontamente alguém vai te atender. Né? Aqui as pessoas estão se ajudando, não existe uma concorrência. Entre nós, profissionais, não existe concorrência, existe parceria. Né? Existe parceria. Então, em hipótese alguma, você vai ficar na mão. Né? Fica na mão aquele cara que quer se meter a besta de fazer uma coisa que não sabe e não procura ajuda. E não procura uma parceria de confiança. O que isso não vai acontecer aqui dentro dessa nossa comunidade. Né? Então, assim, a ideia é o quê? É que a gente forme essa comunidade, a gente retome essa comunidade, né, em busca de aprimoramento profissional. Né? Então, assim, o que eu digo? A gente precisa de gente para trabalhar com transação tributária. Né? Eu tenho dificuldade de encontrar pessoas. Né? Não fosse esse grupo a qual eu pertenço, eu não teria condições de trabalhar com muitos projetos que eu trabalhei se eu não tivesse a ajuda dessa turma. Por quê? Porque houve um compartilhamento muito grande de informações. E por isso que eu digo a vocês, tudo que eu fiz, tudo que eu venho fazendo, eu validei com eles. Validei. Eu não fiz uma coisa assim, deixa eu ver se vai dar certo, tentativa e erro. Não. São experiências validadas. Todas elas, absolutamente todas. As que deram certo e as que não deram certo. Né? Não deram certo por quê? Porque não era possível de fazer. Mas a gente sempre evitou aquilo que não dá certo. A gente tem que evitar o que não dá certo. Só que como a experiência ela está iniciando, nem sempre você vai conseguir êxito naquilo que você está propondo. Só que agora essa experiência já está superada. Né? A gente já sabe o que é que dá certo, o que é que não dá, o que você pode falar, o que você não pode falar. Qual que é o elemento que você deve, por exemplo, apresentar numa revisão de CAPAG. A gente vai falar sobre a revisão de CAPAG aí nas próximas semanas. A gente vai saber o que é que deve e o que não deve fazer. Por quê? Porque a gente já teve experiência. São 5 anos de experiência com transação tributária. Ah, mas está toda hora mudando as coisas. Sim, mas os conceitos permanecem o mesmo. A atividade de gestão do passivo fiscal, os objetivos que a gente almeja e os objetivos que a gente alcança são os mesmos.
né? Então, assim, toda a experiência que a gente tem passando, ela é renovada, né? Então, cada hora surge alguma coisa nova que merece ser debatida entre os profissionais para poder a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Então, hoje a gente tem isso aqui. A experiência de 5 anos é diferente quando eu estava no começo da transação tributária, que eu apresentar, podem ver aí no Instagram, no YouTube, mas tem vídeos meus lá dos idos de 2020, 2021. Né? Muito daquilo que eu falei, eu tinha o meu receio, porque eram coisas novas. Né? Eu estava entrando num mundo novo, mas eu estava estudando, já estava praticando, já tinha experiência de 20 anos com parcelamento fiscal, mas era tudo novo. Mas é lógico que a gente tem um receio. Né? Hoje não, hoje já são 5 anos de transação tributária, a gente já sabe praticamente tudo o que está acontecendo, e todas as pessoas que estão convivendo com isso, os verdadeiros especialistas estão se comunicando. Né? Então, é importante que vocês saibam isso. Então, a transação tributária é uma das modalidades de gestão do passivo fiscal, dentre aquelas outras 4 ou 5. E hoje é o carro-chefe. Né? A transação tributária é o carro-chefe para que você apresente para o seu cliente uma possível solução para o passivo fiscal dele. Né? Então, quando a gente oferecer um trabalho de transação tributária, você pode ter certeza que aquele seu potencial cliente, ele tem a necessidade de fazer uma transação tributária. Porque se você apresentar uma empresa que sequer... Antes diziam que as empresas do Antônio Hermílio de Moraes eram extremamente sadias, saudáveis, né? Que não devia nada. Nunca constatei essa informação, mas ele já faleceu. Né? Não sei como é que está hoje. Mas se vocês encontrarem uma única empresa que não tenha dívida tributária, pode ir embora. Né? Desliga aqui que eu estou falando bobagem. Né? Uma empresa que não tenha dívida tributária provavelmente é uma empresa que não produz. É uma empresa que não tem nenhum tipo de atividade econômica relevante aqui no país. Que é impossível uma empresa não ter alguma treta tributária. Né? Então, assim, a demanda de direito tributário para a gestão do passivo fiscal, ela é infinita. Né? Existe um oceano azul de trabalho para a gente mergulhar. Né? Então, não tem como a gente ficar com medo de trabalhar com gestão do passivo fiscal, trabalhar com transação tributária. Não existe como a gente ter medo, não existe nenhum tipo de dor que a gente possa sentir ao falar de gestão do passivo fiscal, ao falar de transação tributária. Tá? Então, assim, coloquem isso como uma meta, né? Aprender transação tributária. Se você ainda não está por dentro de tudo que está acontecendo, permanece aqui comigo que eu vou ter o maior prazer em compartilhar as informações com vocês. E esse grupo a qual eu pertenço, são mais de 1000 pessoas, eu estou falando, algumas delas devem estar assistindo aqui, se não estão assistindo, vão assistir. São pessoas extremamente capacitadas, pessoas que têm mesmo intenção de estudar e de se desenvolver nessa área, porque, eu repito a vocês, é uma área que hoje ainda está crescendo, está engatinhando, pouquíssimos profissionais estão envolvidos nisso, e é a hora de você pegar pesado para poder se aperfeiçoar. Então, voltando à transação tributária, essa é uma das modalidades de gestão do passivo fiscal, com o objetivo de negociar os débitos com a Fazenda e trazer ao contribuinte a regularidade fiscal novamente. Então, dentre os diversos objetivos de uma transação tributária está o de trazer a regularização fiscal para o contribuinte e permitir com que ele volte a produzir e permitir voltar a pagar os tributos. Isso em linhas gerais, né? Porque assim, existem outros objetivos das transações tributárias, né? Que a gente vai falar no decorrer do tempo. Mas um deles é fazer com que o contribuinte volte a pagar os tributos e, dentro dessa estratégia da Fazenda, é aumentar a arrecadação dos cofres públicos em curtíssimo prazo. Né? Não sei se vocês repararam que de 3 em 3 meses, pelo menos, a Fazenda edita ou reedita os editais para prorrogar ou abrir novos prazos. Isso tem um objetivo muito claro e a gente, como advogado, tem que saber aproveitar isso em benefício dos nossos clientes. Então, é outro elemento que vocês têm que deixar anotado. Por que sempre há uma reabertura de prazo? Por que sempre há, na verdade, a interrupção do prazo depois da reabertura? Por que vocês imaginam que existe isso? Se alguém quiser comentar, pode falar o que quiser. Né? Entrem aí com a sua opinião e quem quiser opinar pode até entrar numa discussão. Mas por que será que existe a interrupção do prazo e depois a sua reabertura? Existe um motivo para isso. Né? E para mim ele é muito claro. Tá? Comenta o que vocês acham sobre isso e depois eu falo para vocês qual é a minha opinião. A legislação tributária, né? Qual que é a legislação, melhor dizendo, a legislação das transações tributárias? Qual que é a legislação dela? A transação tributária ela foi implementada pela Lei 13.988 de 2020 no âmbito federal. Né? E os estados e os municípios podem criar a sua própria legislação sobre transações tributárias. Então o estado de São Paulo tem uma, Rio de Janeiro tem outra, Espírito Santo tem outra. Né? Nem todos os estados implantaram transações tributárias ainda. Os municípios também, cada município tem a sua legislação sobre transação tributária.
Enfim, no âmbito federal, a legislação que implantou a transação tributária é a Lei 13.988 de 2020 e é com base nela que todas as regras de transação tributária estão sendo regulamentadas. Né? Então, tanto as portarias da PGFN, os editais da Receita Federal, os editais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, toda a legislação infralegal é com base na Lei 13.988 de 2020. Tá? E os estados também, eles praticamente copiam a legislação, copiam a Lei 13.988 e fazem as suas adaptações de acordo com seus interesses. Né? Então o Estado de São Paulo tem a sua lei sobre transação tributária, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, todas elas, bem ou mal, com base na Lei 13.988. Mas deixando claro que a Lei 13.988 não vale para transações estaduais e municipais. Ela só serve como base e aí cada estado vai editar a própria lei. Então, e quem é que pode instituir as transações tributárias? Então, se cada unidade federada pode criar as suas leis, cada unidade federada pode introduzir a transação tributária. Então, nós temos as transações federais, transações estaduais, municipais e do Distrito Federal. O foco hoje, e sempre vai ser, as transações tributárias federais. Né? O que a gente tem mais se aprofundado mesmo é nas transações tributárias federais e de alguns estados que já implementaram as suas regras. Então, por exemplo, em São Paulo, tem hoje o chamado Acordo Paulista. Hoje mesmo eu entrei para ver a possibilidade de haver uma transação tributária de IPVA de uma cliente que está devendo um valor significativo de IPVA por conta de uma suspensão que houve nos últimos anos porque ela é PCD e agora a Fazenda está cobrando tudo de uma vez e provavelmente ela vai entrar com uma transação tributária, vai dar uma economia aí de cerca de 5%, não é muito, mas enfim, dentro de um valor de IPVA pode ser algo relevante. Tá? Quais são as modalidades de transação tributária, até para que a gente possa ter no nosso portfólio, a gente possa ter no nosso projeto algo para apresentar de forma imediata para os nossos clientes. Então, assim, dentro do âmbito da transação tributária federal, a gente tem algumas modalidades que podem ser úteis para o primeiro contato com os nossos clientes. Então, existe a transação de pequeno valor. O que é a transação de pequeno valor? Como o nome já está dizendo, ela serve para débitos de pequeno valor, no caso são débitos até 60 salários mínimos, de microempresas, empresas de pequeno porte, pessoas físicas, e existe um critério de parcelamento mais benéfico, em que inclusive há uma redução do valor total da dívida, incluindo o principal. Se isso não mudou, mas no início a gente tinha até um desconto sobre o principal, que me parece que é algo inconstitucional, ou mesmo ilegal, inconstitucional, mas há a possibilidade de haver um desconto de até 50% sobre o valor total da dívida nesse débito de pequeno valor. E eles são independentes da capacidade econômica daquele devedor. Né? Então, assim, a grande diferenciação das transações, né, fazendo aí um parêntese, em relação aos parcelamentos especiais, os parcelamentos simplificados, né, é que a transação tributária ela tem como uma condição a impossibilidade do contribuinte pagar a dívida. Então, se a capacidade de pagamento dele não é proporcional ao valor da dívida, a Fazenda pode conceder descontos. Né? Isso no âmbito geral das transações tributárias. O contexto das transações tributárias é exatamente esse. Eu vou dar desconto para quem precisa. Eu vou dar desconto para aquele que não tem capacidade de pagar. Aquele que tem capacidade de pagar, não vou dar desconto. Eu vou dar o parcelamento, vou permitir o parcelamento, uma entrada mais simplificada, um valor de entrada menor, mas eu não vou dar desconto. Esse é o conceito da transação tributária. Né? E a gente vai falar também sobre essa questão da capacidade de pagamento, que é algo que gera uma polêmica muito grande. A gente vai ter uma live aí, daqui a alguns dias, sobre a Capag, tá? Então me acompanhe que a gente vai falar sobre Capag também. Então, voltando aqui, a transação de pequeno valor, ela não depende da Capag, ela não depende da capacidade de pagamento. Ela é concedida a qualquer devedor de pequeno porte para o pagamento de dívidas de pequeno valor até 60 salários mínimos. Então é uma modalidade específica que também tem as suas características, que a gente vai falar oportunamente, mas é a primeira modalidade, ou submodalidade que você pode procurar saber mais informações para oferecer para os seus clientes, e que aí também é uma portinha de entrada, né? Uma portinha, considerando que débitos de pequeno valor, você às vezes tem mais chance de se aproximar de um cliente, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou mesmo de uma pessoa física que esteja com débitos e que procure, que tem interesse em negociá-los, ou que precisa de uma CND, por exemplo. Né? Então o grande gatilho para que a gente consiga muitas vezes atingir os nossos clientes, né? Fazer essa conquista dos clientes, é a necessidade de CND. Né? Então muitas empresas precisam de certidão negativa de débito para poder continuar operando, participar de licitações, realizar importações ou participar de mesmo concorrências privadas. Né? Muitas empresas hoje que exigem que as empresas que vão prestar serviços ou fornecer mercadorias estejam rigorosamente em dia com as suas obrigações de compliance, né? Estejam realizando compliance tributário. Então a CND é um documento essencial.
né? Não só para contratar com o poder público, mas grandes corporações também exigem que você esteja em dia com o fisco para que você faça um contrato com elas. Então, essa transação de pequeno valor pode ser uma porta de entrada, né, para aquele que está buscando uma aproximação com clientes e uma conquista de clientes e às vezes tem mais dificuldade de entrar, né, de bater na porta de clientes de maior porte. A outra modalidade é a transação por adesão. Essas, muitas vezes, dependem de que o contribuinte esteja caracterizado com capacidade de pagamento insuficiente para honrar com seus compromissos com a fazenda. Então, a partir do momento em que a própria fazenda, através de um cálculo mirabolante que ela faz, né, esse cálculo aí ele acaba sendo objeto de indignação, né, tanto de contadores quanto de advogados, por conta de que ele é feito com base em uma fórmula que muitas vezes a gente discorda, porque essa fórmula ela exclui, né, dentre os seus vetores, ela exclui elementos que fazem parte do cômputo da capacidade econômica da empresa, né? Então isso gera muita discussão hoje em dia, a capacidade de pagamento, e aí é outro trabalho que a gente pode prestar para o cliente que tem interesse em negociar o seu crédito tributário, né? Em negociar os seus débitos, crédito tributário da fazenda. Então, essas transações por adesão, elas têm exatamente essa qualidade de que dependem da não capacidade de pagamento do contribuinte. Se a empresa tem capacidade de pagamento, ela não tem a possibilidade de ter uma transação por adesão com benefício. Se ela não tem capacidade de pagamento, ela tem a possibilidade, e aí os descontos chegam até 70% do valor total do débito, né? Ah, mas o meu cliente não tem condição de pagar, mesmo que seja com 70% do desconto no débito. Por isso que eu estou dizendo. A gente não vai vender para o seu cliente a possibilidade de pagar o débito integralmente. A gente vai vender o trabalho de gestão do passivo fiscal. Por isso que, novamente, eu digo, a transação tributária não é fim, ela é meio. É meio para que a gente chegue no nosso cliente e ofereça para ele uma solução que demanda um trabalho de gestão do passivo fiscal. A transação tributária é um elemento, é uma modalidade, é um dos trabalhos que a gente vai realizar com a gestão do passivo fiscal. O projeto de gestão de passivo fiscal, a estratégia de gestão de passivo fiscal, ela pode ou não incluir uma transação por adesão, por exemplo. Ela pode incluir ou não uma transação individual. Ela pode ou não incluir uma transação de teses, né? Então são todas modalidades. Então a primeira que eu falei, qual que é? De pequeno valor. Transação de pequeno valor é aquela que não depende da capacidade ou incapacidade de pagamento do contribuinte. A outra é a transação por adesão, que no mais das vezes depende da capacidade de pagamento do contribuinte, ou melhor dizendo, da sua incapacidade de pagamento, né? Ela dependendo da incapacidade de pagamento, ela, se for constatado que o contribuinte não tem capacidade de pagamento, ele tem desconto. Se for constatado que ele não tem, aliás, que ele tem capacidade de pagamento, não tem desconto, né? Então aí, muitas vezes, não vale a pena fazer uma transação tributária, até por conta das regras rigorosas que existem dentro desses programas de transação tributária, que também vão ser objeto das nossas conversas em breve. A outra modalidade são as transações de teses, que se aplicam, no mais das vezes, a débitos que foram originados de discussões judiciais em que existe um risco do contribuinte perder, e com isso ter o seu débito exigido por parte da fazenda, ou muitas vezes até a própria fazenda identifica que pode haver um risco dela perder e propõe uma negociação para o contribuinte desistir da ação e pagar aquele crédito, pagar aquele débito de forma parcelada, né? Então, essas transações de tese também são esporádicas. Atualmente, né, nós estamos em setembro de 2025, existem algumas transações de tese, tanto na PGFN quanto na Receita Federal, tá? Então, assim, existem as transações de tese que podem ser feitas junto à Receita Federal ou junto à PGFN e, evidentemente, todas elas demandam, né, impõem a necessidade de que o contribuinte desista dos recursos, desista das ações judiciais para que haja a transação tributária, para que ela seja efetivada, tá? Algum de vocês já viu essas modalidades de transação? Quem quiser comentar, fica à vontade. Pessoal, também, quem ainda não está me seguindo no perfil do Instagram e do YouTube, lembra de seguir, tanto no YouTube quanto no Instagram. O perfil é @Prof. Marcelo Vicente, tá? Então, se vocês não estiverem seguindo, depois de terminar a live aqui, se for seguir agora, não sei se vai acabar derrubando aí de vocês, mas terminando a live, sigam, tá? Porque aí a gente tem essa interação e sempre vocês vão receber os conteúdos que eu estou começando a publicar, tá bom? E aí, o que a gente tem tido como a grande mina de ouro, vamos dizer assim, né? O grande elemento que traz para a gente um retorno, que evidentemente também traz um pouco mais de trabalho, mas que pode trazer retornos significativos, são as chamadas transações individuais. Nós temos as transações individuais, e essas individuais
simplificadas. Né? Essas transações individuais simplificadas são aquelas que trazem a melhor expectativa de resultados econômicos, tanto para o cliente quanto para nós, prestadores de serviço, quanto para nós advogados. Por quê? Porque são aquelas transações que potencialmente trabalham com valores mais altos e permitem a utilização de benefícios, né? Permitem a concessão de benefícios que não são concedidos, via de regra, nas transações por adesão. Dentre eles, a utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro e precatórios. Né? Então, as transações individuais, aquelas que são acima de um determinado patamar de valor, né? Então, assim, as transações por adesão, elas se limitam a débitos de até 40, 45 milhões de reais. Acima disso, somente transação individual. Né? As transações individuais simplificadas partem de R$1 milhão e vão até 10 milhões de reais. Quer dizer, é um valor significativo. Né? Só que as transações simplificadas elas acabam não tendo os mesmos benefícios da transação individual. Isso também demanda um estudo aprofundado da legislação, até para saber preparar a documentação que tem que ser encaminhada para o fisco analisar o nosso pedido de transação individual. Né? Então a gente tem aqui no escritório diversas transações individuais que já estão em trâmite há muito tempo, em que a gente tem apresentado documentos, tem apresentado elementos que a Fazenda solicita, e tem outras transações individuais que a gente fez que foram extremamente rápidas, que levaram cerca de 3 ou 6 meses. Né? Transações simplificadas, também transações de grande porte, em que houve a análise e o deferimento pela Fazenda Pública. Uma coisa é essencial, eu já adianto para vocês, vocês têm que deixar anotado. É essencial agendar uma audiência com o procurador. Tá? Não queiram vocês fazerem a transação tributária e aguardar, muitas vezes, que o procurador peça uma audiência, seja ela presencial ou online, com o seu cliente ou mesmo com você, advogado ou contador da empresa, enfim, aquele que estiver prestando serviço. É essencial que a gente seja proativo e apresente e faça um requerimento de audiência com o procurador. Tá? Não se esqueçam desse elemento. Então, essas são as modalidades de transação tributária que a gente tem e que podem servir, né, como uma porta de entrada para o seu cliente. Você pode trabalhar com uma dessas transações tributárias, uma dessas modalidades, ou submodalidade de transação tributária, né, começando pela de pequeno valor, a por adesão, que geralmente demanda a capacidade econômica do contribuinte ou a sua incapacidade, a transação de teses, que também não está relacionada com a capacidade econômica, capacidade de pagamento, a individual e a individual simplificada. Tá? Então todas essas transações a gente tem que se especializar, então eu digo a vocês que são elementos que servem como cartão de visita para a conquista dos seus clientes, seja os clientes que você já tem, né? Seja clientes novos que você está procurando fazer a captação. E aí, por que eu acho, né, que as transações tributárias se tornaram um excelente negócio para nós, profissionais do direito? Né? Por que eu atribuo essa qualidade de um excelente negócio para a gente nesse momento? Por que ela é um excelente negócio hoje, no dia 9/9/2025? Por que ela é um excelente negócio? Porque são pouquíssimos os profissionais que ainda estão atuando com transação tributária. Então, se você começar agora, você ainda vai ser um pioneiro. Né? Se você considerar a quantidade de advogados que tem no país, a quantidade de advogados tributaristas que tem no país, a quantidade de advogados que se dizem tributaristas no país, né? A quantidade de profissionais que tem hoje trabalhando com transação tributária, ela é muito pequena. Então, por isso que hoje ela pode ser um excelente negócio para aquele profissional que está procurando se especializar nesse segmento e prestar seu serviço para o seu cliente. Então, assim, coloquem isso como um elemento único. Transação tributária é um segmento, é um nicho do direito tributário ainda pouquíssimo explorado. Tá? Outra razão para a gente trabalhar com transação tributária. Né? Existe uma quantidade muito grande de profissionais, assim como vocês, que estão buscando se especializar no assunto. Né? E isso gera a possibilidade de termos um networking muito grande, né? E a realização de parcerias. Então, assim, não fique de fora do mundo das transações tributárias. Né? Não fique de fora. Guarde um espaço na sua agenda para participar de eventos, seminários, networking, workshops, participar de grupos de estudo, ter contatos com advogados que estão envolvidos com transação tributária. Para quê? Porque aí você estará dentro desse mercado e com certeza você vai aprender, você vai conseguir parcerias e você vai alavancar os seus negócios e, consequentemente, a receita do seu escritório. Né? Então, assim, eu fiz isso durante os últimos 25 anos. Né?
por conta dessa minha especialização, né, fora tudo que eu fiz nos últimos 25 anos, o que inclui especialização, diversos cursos, mestrado, passei por diversos escritórios de São Paulo, né, diversos escritórios nos últimos 25 anos, até que eu resolvi abrir o meu escritório nos idos de 2015, então eu tenho praticamente 10 anos no meu escritório, né. Então, desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu tenho tido um networking muito grande de profissionais na área da gestão do passivo fiscal. Então, esse é o momento de, como houve essa renovação na estratégia de gestão do passivo fiscal com as transações tributárias, agora é o momento da gente especializar, né? Então, busquem se aperfeiçoar, tá? E eu repito, eu estou aqui para participar com vocês desse crescimento, tá? Um outro elemento, né, eu anotei aqui também para falar, é a possibilidade de estipular um ticket razoável para a prestação de serviços. Por que estipular um ticket razoável? A gente, sendo pioneiro, consegue criar um tabelamento de valores dos nossos honorários, né? A gente, sendo o especialista no assunto, a gente tem sim condições de estipular quanto vale a nossa hora, quanto que vale o nosso trabalho, né? Então, o que a gente vê por aí? Pessoas mal capacitadas estabelecendo critérios de avaliação de honorários sem qualquer tipo de justificativa, né? A gente sabe quanto que vale o trabalho que a gente está realizando. E isso eu vou apresentar para vocês também nas lives seguintes. Por que esse trabalho custa 1.000? Por que esse trabalho custa 5.000? Por que esse trabalho custa 10.000? E por que esse trabalho aqui custa um valor proporcional ao benefício que o seu cliente está obtendo, né? Então tudo isso a gente pode estipular hoje por conta do nosso pioneirismo dentro desse trabalho de transação tributária. E mais do que isso, a partir do momento que a gente oferece o nosso trabalho, a partir do momento que a gente tem o contrato com nossos clientes, nós temos um leque de outros trabalhos, outros serviços a serem executados. Por isso que eu repito, a transação tributária, para nós, advogados, é o meio, não é o fim. Com base nos contratos que a gente vai fazer, objetivando a gestão do passivo fiscal dos nossos clientes, a gente consegue desenvolver outros trabalhos de direito tributário, direta ou indiretamente relacionados à gestão do passivo fiscal. Então aqui fica a dica, muito mais do que dica, uma orientação. A transação tributária é simplesmente uma ferramenta de conquista dos clientes. A gente vai trabalhar com transação tributária? Não necessariamente. A gente vai trabalhar com gestão do passivo fiscal, a gente vai trabalhar com outros elementos de direito tributário que envolvem a experiência do profissional, que envolve a expertise do profissional de advocacia, né, o profissional de direito tributário, com base em transações tributárias que, como bem disse o colega Antônio Carlos, é a porta de entrada, né, dos nossos clientes ao nosso escritório. Tá? Alguns outros elementos que eu deixei anotado como pauta para a nossa conversa de hoje inclui como decifrar a origem de cada débito com precisão. Como é que eu faço isso? E aqui de uma forma bem breve. Eu ofereço alguns serviços iniciais para os meus clientes. E com isso eu trago o cliente dentro do escritório. A gente vai falar também sobre isso com mais vagar. Eu começo com um trabalho de consulta da situação fiscal, e esse trabalho ele é gratuito, ele não é cobrado um centavo do cliente. Por quê? Porque a gente vai, através da consulta da situação fiscal, se eles nos deixar fazer essa consulta, a gente vai colher os elementos para poder fazer a proposta para ele, né? Então não tem sentido a gente criar uma barreira inicial para o nosso cliente, cobrando alguma coisa, para que eles nos deixem entrar na contabilidade dele e avalie a situação fiscal. Então a consulta da situação fiscal nada mais é do que uma avaliação preliminar. Desculpem, a consulta da situação fiscal nada mais é do que a verificação do retrato da empresa naquele momento. A gente apresenta para ele uma consulta, que a consulta está aqui, ó, e ponto final. É lógico que a gente vai dar alguma opinião sobre isso, mas não é uma opinião que traga a ele a possibilidade de tomar uma decisão. E nem a gente também não consegue tomar uma decisão com a mera consulta da situação fiscal, com o mero resultado da consulta da situação fiscal, né, da pesquisa que a gente faz. Depois passa para uma segunda etapa, que seria a pré-avaliação, em que a gente vai se debruçar naqueles elementos, e para isso a gente cobra, evidentemente, né? E feito isso, a gente faz uma outra proposta para que a gente faça a chamada análise de viabilidade. O que é a análise de viabilidade? É a avaliação quanto a qual tipo de estratégia deve ser tomada por aquela empresa, por aquele cliente, para que possa fazer a gestão do passivo fiscal. Essa análise de viabilidade também é cobrada, e é nesse momento que a gente entrega um relatório muito bem feito, um relatório produzido de forma eficiente, trabalhado com bastante fundamento, para que ele possa avaliar se ele deseja ou não prosseguir com o trabalho de gestão do passivo fiscal, inclusive com a gente, né? Ele pode ter a perspectiva de não executar aquele trabalho, mas ele já vai pagar por ele, né? Ele tem que pagar por aquele trabalho de análise de viabilidade, ele tem que investir um valor para que ele tenha uma resposta, é uma consulta que a gente está respondendo, para que ele avalie
se vale a pena ou não seguir com uma estratégia de gestão do passivo fiscal. Tá? Então, assim, basicamente, são 3 etapas pelas quais eu passo que tem me trazido o resultado. Isso é uma espécie de fórmula, né? É uma fórmula que tem que ser seguida e que, na grande maioria das vezes, funciona se ela for bem executada. Tá? Outro aspecto é a identificação de brechas, né? Que muitas, né, são brechas estratégicas que a maioria dos advogados não identifica. Então, quando a gente faz esse trabalho de avaliação do passivo, quando a gente faz esse trabalho de consulta da situação fiscal, pré-avaliação, análise de viabilidade, o que a gente vai procurar? Saber se tem créditos inexigíveis, créditos prescritos, créditos em que já houve, ou é possível fazer uma compensação, né? Ou algumas estratégias, são estratégias estratégicas mesmo, com base na própria legislação. Né? Então são algumas, aí eu não chamo de brechas, aí eu chamo de interpretações positivas que nos que nos trazem resultados excepcionais quando se trata de gestão do passivo fiscal. Então, existem alguns elementos que a gente só aprende na prática. E essa prática dos últimos 25 anos me trouxe uma série de elementos que eu posso propagar aqui para vocês, compartilhar com vocês. Tá? Além disso, a gente tem uma série de estratégias para transformar esses passivos dos nossos clientes em excelentes oportunidades de advocacia premium. O que é advocacia premium? É alavancar um resultado que o cliente não espera por conta do nosso trabalho. Isso é possível dentro do direito tributário? Sim, é possível.